Por que tanta gente vive cansada hoje em dia? E eu não estou falando desse excesso de trabalho, mas daquela sensação de exaustão, que a gente sente que está exausta, cansado, e a gente não sabe o porquê. Meu nome é Jander Gomes, eu sou astrólogo profissional, sou mestre em ciência da religião pela PUC de São Paulo, e eu gosto de construir pontes entre espiritualidade e ciência. E nesse vídeo, eu queria que a gente pensasse junto sobre essa sensação de cansaço e como é que a astrologia e a espiritualidade podem ajudar a gente a compreender melhor tudo isso. Olhando para as sessões, sejam elas de previsões ou de mapa astral, olhando para os clientes e, claro, para mim mesmo, é possível perceber algo muito simples. Esse nosso cansaço, ele tem menos relação com excesso de trabalho e muito mais relação com o que eu chamo de destruição do nosso ritmo natural. E o que é interessante que a gente comece a refletir? Hoje, parece que tudo precisa continuar funcionando. 24 horas por dia, o tempo todo. Você consegue perceber isso? A gente vive numa lógica de temos que ser produtivos. A gente tem acesso à informação o tempo todo, mas a gente também recebe estímulo o tempo todo. Só que se você parar para pensar, um pouquinho que seja, você é capaz de observar que o corpo humano ele não funciona nessa lógica de produção o tempo todo, sem descanso. Então hoje a gente vive num descompasso entre o ritmo que a gente se impõe e aquele nosso ritmo mais natural. E isso não tem relação com uma pessoa ser mais agitada ou ela ser uma pessoa mais parada. Porque independentemente de como você é, você também vai passar por tudo isso. Eu te garanto. Então a gente pode pensar junto no seguinte: será que esse modo de viver que a gente tem hoje, será que esse mundo hiperconectado que a gente vive tem relação com o nosso cansaço? E ainda mais, o que está acontecendo com a nossa capacidade de descansar? Você lembra que antigamente tinha uma separação mais clara entre pausa e atividade? Entre o horário da noite e o horário do trabalho? Entre o momento de produzir e o momento de relaxar? A gente sabia o que era a hora de descansar. Você lembra que existia final de semana e que tinha descanso no final de semana e que domingo a gente não mandava mensagem, nem tão pouco depois das 22 horas. E isso hoje parece uma coisa tão distante, porque a gente responde mensagem no celular, mensagem de trabalho à noite, a gente trabalha no celular, a gente descansa vendo estímulo e a gente dorme com notificação ligada, ou vai falar que isso em algum momento nunca aconteceu com você. Só que parece tão normal, né? E qual que é o problema que isso causa na nossa vida? O nosso sistema nervoso, ele não descansa. Ele continua sempre em alerta, porque toda hora parece ser a hora de fazer alguma coisa. E se você acha que esse cansaço, que é aparentemente sem motivo, acontece só com você, eu posso te garantir que durante o meu trabalho, seja nas sessões de mapa astral, de previsões, de mentoria, essas reclamações têm aparecido com frequência. E elas são sempre as mesmas. Eu sinto um cansaço. Às vezes, eu fico tão ansioso que eu pego o celular o tempo todo e não tem nada, eu me surpreendo porque não tem nada. Parece que se eu não produzir alguma coisa no dia não tem sentido. E no meu momento de descansar em casa, eu procuro alguma coisa para fazer. Parece também que eu me cobro muito. Você se identifica com alguma dessas situações? Pois é, isso não é algo individual, não. Não era só uma pessoa, ou é uma pessoa só reclamando disso. Então, será que não tem uma lógica maior que organiza tudo isso, sem a gente tentar fazer teoria da conspiração aqui, tá? E nessa pergunta, existe um autor que pode ajudar muito a gente a entender do que está acontecendo aí com essa nossa atenção nos dias de hoje. E pode sim explicar pra gente esse cansaço, essa exaustão que tanta gente sente, mas que não consegue nomear. Eu quero trazer aqui o Jonathan Crary. Vou deixar o livro aqui embaixo na descrição. Ele é o autor que vai criticar essa modernidade contemporânea que a gente vive.
E ele tem uma tese muito interessante, que eu tenho certeza que você vai concordar. Ele diz que o capitalismo atual, ele não quer só mais o nosso trabalho, ele quer também a nossa atenção. E quando a gente para olhar esse mundo de hoje, isso começa a ficar muito óbvio. Porque tem Instagram, TikTok, Netflix, YouTube, streaming, notificação, feed infinito. Mas não é só isso. A gente tem propaganda, a gente tem e-mail, a gente tem aplicativo, a gente tem outdoor, a gente tem promoção o tempo todo. Parece que tudo está tentando capturar um pouquinho que seja da nossa atenção. Hoje, tem sistemas inteiros que são construídos para disputar segundos da tua atenção e da tua percepção. E talvez isso seja um motivo por que tanta gente está sentindo aí um cansaço estranho. Porque o cérebro não para, é estímulo o tempo todo. O que a gente está vendo aqui parece ser simples, mas não é. É a transformação da atenção humana nesse momento que a gente vive. Isso é forte. Para o Jonathan Crary, o capitalismo atual, ele está tentando eliminar todo e qualquer espaço de interrupção, de pausa, de descanso, inclusive o sono. Peraí, como assim? Eu vou te explicar. A gente vive numa lógica de funcionamento contínuo, tudo bem? Uma lógica de que a gente tem que estar disponível permanentemente, o tempo todo, 24/7. Ele usa até esse conceito. Tudo precisa ficar funcionando o tempo inteiro. Então, antigamente, parece que eu tô saudosista, né? Mas é isso mesmo, parece tão distante. Tinham espaços que eram mais protegidos de interrupção, até pela própria cultura que a gente tinha. A gente não mandava mensagem à noite, nem tampouco incomodava alguém no domingo. A gente tinha o direito de sentir tédio ou de ter um tempo ocioso. E hoje parece que a gente não tem esse direito. Isso é quase um pecado, né? Isso é quase uma coisa errada. Hoje a gente não tem. Hoje a gente acorda olhando tela. A gente trabalha olhando tela. A gente descansa olhando tela. E antes de dormir, o que a gente faz? A gente olha a tela. Quantas vezes a gente pega o celular e abre o WhatsApp e a gente vai olhar a notificação? A gente entra no Instagram e às vezes a gente não tem absolutamente nada ali e a gente estranha, porque o normal é ter. A gente olha, a gente se acostumou com isso de uma tal maneira que às vezes a gente nem percebe, porque a gente faz isso no automático. O descanso, ele perdeu a sua fronteira. Como assim? Ele virou uma continuação do sistema. E essa talvez seja uma das coisas mais violentas nesse mundo contemporâneo. O desaparecimento da pausa. Porque isso muda completamente a nossa experiência do tempo. Isso vai contra a natureza humana. O cérebro ele não entende totalmente que o dia terminou. Então, se antes o que a gente chama de capitalismo, que a gente estudou lá, explorava principalmente a nossa força física, o nosso tempo de trabalho e a nossa produção, hoje esse eixo mudou. O capitalismo explora a nossa atenção, a nossa percepção e o nosso desejo. Tudo é desenhado para capturar a nossa permanência, ou seja, a nossa atenção. Enquanto você passa horas rolando um feed, aparentemente você está descansando, mas você continua dentro de uma lógica de estímulo o tempo todo, gerando base para um algoritmo te capturar ali a tua atenção de maneiras melhores, mais refinadas a cada dia. E quantas vezes você já não pegou o telefone antes de dormir, o celular, o telefone parece antigo, né? E terminou mais cansado ou cansada. A esse mundo de hoje, a atenção é a principal mercadoria. E esse mecanismo, ou esses mecanismos de capturar a nossa atenção, eles vão produzindo uma série de consequências. Exemplos? Ansiedade constante. A gente vive ansioso, ansiosa. A gente tem dificuldade de concentração. A gente vive no excesso de estímulo. E o pior de tudo, a gente está perdendo a nossa capacidade contemplativa. Parece simples, mas é profundo. A gente às vezes não consegue mais ficar em silêncio. A gente não consegue sentar sem fazer nada. A gente não consegue caminhar sem pegar o celular ou assistir um filme sem, às vezes, olhar no telefone, no celular. Olha eu aqui entregando a idade. Tudo isso parece perda de tempo, o fazer nada, o ócio. Então esse sujeito, lembro sempre do meu professor no mestrado, falando fala sujeito, porque a gente é de humanos, a gente não fala indivíduo, tem que ser sujeito. Então honrando isso. O sujeito contemporâneo, ele está
Aliás, ele nunca está off de verdade. Ele nunca está desligado. Ele sempre está acessível, localizável, está recebendo informação e pode consumir. Onde ele quer que esteja, ele pode consumir. Então, mesmo parado, o teu cérebro vai continuar antecipando o estímulo. E é por isso que tem hoje um tipo de cansaço que descanso físico não resolve sozinho. Então, quando a gente fala que as pessoas estão cansadas porque elas trabalham muito, isso é muito superficial. O que existe hoje é uma completa reorganização da atenção humana. E se a gente volta lá para o Jonathan Crary, uma das ideias mais interessantes que ele vai trazer é a de que o sono ele se torna quase uma forma de resistência. É claro, o sono é uma das últimas experiências humanas que ainda estão escapando completamente dessa lógica produtiva. Porque dormindo você não produz, você não vai responder, você não vai performar, você não vai estar disponível. Então isso interrompe essa lógica de produção do 24 horas, 7 dias na semana. E é exatamente isso que esse mundo contemporâneo tem mais dificuldade de tolerar. Tem dificuldade de tolerar a pausa, a interrupção, o descanso, a ausência. Às vezes você viu, você não quer responder. Às vezes você nem quer estar ali. E às vezes você nem quer ver mesmo. Talvez você não tenha essa opção hoje em dia. E é daí que vem parte desse cansaço, desse esgotamento, desse excesso de estímulo, desse excesso de cobrança. E quanto mais nós entendemos tudo isso, quanto mais a gente entende isso, mais a gente chega à conclusão de que esse mundo contemporâneo ele está tão cansado porque ele funciona numa lógica completamente oposta à lógica dos ciclos humanos. Isso não é natural. A gente não foi feito para viver no 100% o tempo todo. E talvez seja aí que a astrologia fique bem interessante. Porque antes da astrologia virar conteúdo de internet, antes da astrologia se tornar mapa de personalidade ou essa coisa do consumo identitário, eu sou isso, eu sou aquilo, ela era principalmente uma forma de observar os ciclos. O céu muda todo dia. As estações mudam, querendo você ou não. A luz muda. E o corpo humano, ele responde a essas mudanças. Não tem como a gente se safar disso. A agricultura respondia a essas mudanças. Ainda continua respondendo. Os rituais respondiam. A organização da vida de maneira geral estava ali, junto com toda essa mudança, esse ciclo natural da natureza. O ser humano antigo, ele se entendia como sendo parte desses ciclos. Ele não se entendia como separado deles. Eu não sei se você sabe, mas a astrologia, ela nasce da observação dos ciclos. Os signos, eles estão ligados às épocas do ano. Tcharam, descobriu o segredo agora, né? Áries, por exemplo, vai marcar o começo da primavera no hemisfério norte. É o início do ciclo. Lembra quem falar que o ano começa em 1º de abril está mentindo? A gente desloca esse começo lá. Mas começava aí. É o momento que a vida emerge. Começa a primavera. Então tudo surge de novo. É por isso que Áries vai ser o signo que simboliza o impulso, o início, a força vital do movimento, da iniciação. Porque ele é a característica simbólica daquele ritmo da natureza. E talvez o nosso problema hoje em dia seja justamente esse. A tentativa de querer transformar o ser humano em algo sem ciclo. A gente se desconectou disso. Acredito que não tem nenhum símbolo melhor na astrologia que representa isso do que a Lua. Nenhum símbolo melhor que a Lua para representar isso. Hoje em dia, a gente reduz a Lua ao papel da emoção. Mas ela não é assim. A Lua organizava calendário, colheita, ritual, festividade, deslocamento, percepção do tempo. Momento de dormir e se recolher quando ela chega, e momento de sair quando ela está indo embora, momento de despertar. A Lua, ela ensina pra gente uma experiência que não é linear da vida. Olha que coisa simples, é uma coisa que está ali no céu toda noite, é só olhar a gente para cima. Então esse é um dos ensinamentos muito mais importantes da Lua. Lua cheia, nova, crescente, crescimento, ápice, retração, recomeço.
oscilação. A vida não é constante nos acontecimentos o tempo todo. E a gente sabe muito bem disso. A lua nova, ela não se mantém no céu o tempo todo. Cada tempo da lua, assim como cada tempo da vida da gente, é diferente. E o problema é que o mundo digital, se a gente está falando dele, ele funciona numa lógica completamente oposta. Todo precisa responder agora, funcionar agora. A gente precisa produzir para agora. A gente precisa continuar fazendo agora. É como se todo precisasse permanecer ativo o tempo inteiro. Só que o corpo humano, ele continua entendendo que a gente funciona através dos ciclos. O corpo humano, ele continua cíclico. O sono continua cíclico. Os nossos hormônios continuam cíclicos. A energia oscila, o humor oscila. A nossa atenção também oscila. Eu lembro de um atendimento muito marcante. É um atendimento muito simples, mas muito marcante. Foi o exato momento em que uma pessoa tinha ido ali para fazer uma limpeza, reconexão, pensando na parte mais energética. E a pessoa chegou muito cansada, estressada, ansiosa, com aquela sensação de que ela estava fazendo mais, que ela estava produzindo demais e que em algum momento ela ia quebrar. E eu me lembro que ela deitou na mesa lira com aquela sensação de tem muito mais coisa para resolver e não está dando conta. E é muito curioso, porque num determinado momento daquele atendimento, uma das entidades, tanto que trabalha comigo, quanto aquela que se manifestou através da pessoa, apareceu ali, linda e maravilhosa. Eu me lembro dessa sensação como se fosse hoje, assim, da cena, de uma cabocla, uma calma absurda, simplesmente falando assim, o que você precisa é descansar, e nada mais que isso. Eu lembro dessa imagem da cabocla sentada perto de um riacho, lavando os pés naquela água ali, muito pura e cristalina, com muita calma, e falando, filho, só fala pra ela que ela precisa descansar, entrar em contato com a natureza. E é óbvio, porque hoje, descansar virou uma coisa quase legítima. Então, parece que a gente precisa justificar se a gente está tendo uma pausa o tempo todo. É como se existir sem produzir fosse algo errado. Em um mapa astral, tem certas configurações que já carregam marcas que são muito fortes, marcas de cobrança, marcas de rigidez, marcas que são de excesso de responsabilidade ou até mesmo dificuldade de relaxar. Então, as pessoas com Saturno muito forte no seu mapa astral podem exigir muito mais de si mesmo. E isso acaba extrapolando para o outro, para a vida. Às vezes a pessoa pode ter, inclusive, problemas na coluna que se manifestam no corpo físico. Saturno rege os ossos, a coluna, a estrutura do nosso corpo físico. Então eu tenho ali um senso de cobrança que muitas vezes me limita, me deixa refém das coisas. Isso é uma pontuação, não uma pontuação, mas uma posição simbólica clássica na astrologia. Existem muitas outras, mas se você for olhar para todas as astrologias, seja ela as linhas ocidentais, orientais, védica, Saturno é o estruturador dos karmas, é o nosso senso de responsabilidade, de cobrança. Então entender onde está Saturno no seu mapa astral é muito importante. O que a gente precisa fazer é não deixar que essa responsabilidade saturnina nos cause medo ou limitação. Isso é muito diferente. Tá? A gente precisa se tornar o melhor amigo, melhor amiga dessa limitação, porque ela nunca vai deixar de existir, ela vai ser um excesso de cobrança, só que a gente não pode ficar refém disso, a gente precisa aprender a caminhar de mãos dadas com aquilo. Então Saturno, por exemplo, dentro de um mapa astral, é um dos grandes estruturadores desse senso de cobrança. É como se, quando eu tenho um Saturno muito forte ali em alguma posição, esse descanso, ele gerasse culpa. E aí viver assim, dentro de um mundo que já é absolutamente exigente, pesa. Porque além de eu ter o peso de sustentar o meu mundo, eu ainda tenho essa sensação dessa cobrança ininterrupta, da necessidade de produção de 24/7 que está lá fora. Que independente do que eu faça, ela vai continuar existindo.
Eu estou dando aqui um exemplo, né? Tem muitas configurações de exigência na astrologia que a gente identifica no mapa astral. Saturno, por exemplo, que eu acabei de trazer, é uma delas. Todo mundo tem Saturno no seu mapa astral. Mas tem outras ali também. Um Marte, às vezes, cravado no ascendente, a pessoa enxerga a vida como se fosse um campo de batalha, parece que tudo é pessoal. Um Mercúrio muito tensionado, que é aquela capacidade de raciocínio, fala, de concatenar as ideias, vai funcionar muito rápida, muito acelerada, a pessoa vai ter uma dificuldade aí de relaxar. Mas imagina viver assim, dentro de um mundo que já exige essa cobrança da gente. E talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja essa pessoa. Enfim, no fim das contas, a gente está falando de uma contradição muito profunda. Porque a gente vive hoje dentro de uma lógica que vai exigir continuidade, mas o nosso corpo ele vai continuar funcionando por alternância. E como é que a astrologia ela ajuda nisso? A astrologia ela nunca partiu da ideia de que todos os momentos da nossa vida eles são iguais. E isso aparece muito claramente quando a gente está falando, por exemplo, de previsões astrológicas. Porque a astrologia ela sempre trabalhou com essa ideia de ciclos. Tem períodos que são muito favoráveis para crescimento, para expansão, para construção e são períodos de movimento. Mas também existem períodos que são mais lentos, mais difíceis emocionalmente, muito mais introspectivos. São momentos em que a vida parece pedir para a gente pausa, reorganização, recolhimento, não é coisa da sua cabeça não, tá? Isso está nas previsões. E o grande problema é que esse mundo contemporâneo, ele vai tratar todos os nossos momentos como se fossem iguais. E a gente precisa produzir no 100% o tempo todo. Como se a gente tivesse que performar ali o tempo todo, o tempo inteiro. E às vezes a pessoa está vivendo exatamente um período que é muito mais delicado, de introspecção, que deveria estar relaxando, que deveria estar ali quase no seu ócio ou quietinha consigo mesma, refletindo. Mas ela continua se cobrando, como se ela tivesse a obrigação de produzir igual sempre. E a astrologia lembra uma coisa muito simples pra gente. A vida, ela acontece em ciclos, como foi o exemplo da vida da Lua que eu usei ali. Então, se você chegou até aqui, eu acho que vale a pena pensar que o problema, muitas vezes, ele não é simplesmente falta de descanso. Isso seria muito simples. A forma da vida que a gente está levando hoje, ela adoeceu, inclusive, a nossa relação com o tempo. A gente vive num mundo que exige continuidade, mas a gente tem um corpo que continua funcionando por ciclos. E é por isso que tanta gente está cansada, mesmo parando, mesmo dormindo, mesmo tentando descansar. Porque não adianta simplesmente parar se a nossa atenção continua acelerada o tempo todo. A astrologia ela não fala só sobre personalidade ou previsão, como muita gente acha. Ela também é uma forma de você lembrar que a vida humana não funciona em linha reta. Tem momentos de expansão, de reflexão, momentos de recolhimento, momentos de pausa, inclusive momentos que insistir só vai produzir mais dor e sofrimento. E uma das coisas mais difíceis que parece que tem no mundo de hoje é a gente aceitar a pausa. Aceitar que o descanso também faz parte da vida. Desacelerar não é sinônimo de fracassar. A pausa não é sinônimo de não estar fazendo nada que não seja produtivo. É por isso que eu acho que a astrologia e a espiritualidade podem ser tão importantes no dia de hoje se a gente souber olhar com essa lente. Porque num mundo que exige funcionamento contínuo, essas coisas podem ensinar pra gente uma coisa que é muito simples: parar. Então, descansar, você não produzir o tempo todo, pode ser, talvez, o remédio que você mais precisa. Porque o teu corpo, querendo você ou não, continua tentando te lembrar que a vida, ela acontece em ciclos. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta, segue, se inscreve no canal, deixando as redes sociais aqui embaixo para que você possa seguir. E claro, deixa seu comentário, deixa a sua sugestão de tema para a gente trabalhar e deixa a sua avaliação. O que você achou desse vídeo?